Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, amados, vocês que estão aqui no templo. Vamos iniciar, este culto de louvor e adoração ao Senhor, com uma oração, sincera ao nosso Deus, aquele que nos tem nos guiado e nos sustentado, diante de tantas situações difíceis, amém? Você vai fechar os seus olhos e elevar a sua voz e orar ao Senhor nesta noite e agradecer por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, fez na sua vida durante toda essa semana. Hoje pela manhã já tivemos um culto abençoado, ministrado aqui pelo presbítero Vander, e o Senhor esteve presente neste lugar, e agora à noite nós estamos retornando, à casa do Senhor, para continuar, essa celebração e esse louvor a Ele, porque Ele merece, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração a Ele, amém? Feche os seus olhos e ore ao Senhor em um tom audível, de acordo que você possa ouvir a sua oração. Se você quiser lembrar de alguém, nesta oração, ou se você quiser pedir, a ação do Senhor na sua vida em prol de alguma coisa, você vai elevar a sua voz e orar ao Senhor nesta noite, amém? Você que está em casa também, aproveite e faça uma oração também, para que possamos iniciar este culto ao Senhor, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nesta noite tão linda, nesta noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, amém, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor faça presente neste lugar. Faça presente, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, através dos cânticos. Faça presente, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, no meio da palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha liberdade, Deus, em nome de Jesus, neste lugar de ser Deus, Pai, nas nossas vidas, Pai. Por isso nós estamos aqui alegres, por isso nós estamos, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, regozijantes, meu Deus, diante da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, amados, amém? Graças a Deus. Gostaria de convidar os irmãos aqui para a gente louvar ao Senhor, amém? Abacuque, capítulo 3, verso 17, traz uma mensagem, na realidade é uma oração muito linda que ele faz ali, diante de tanta dificuldade que ele estava passando, E ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, amém? Nós estamos passando dias difíceis, mas o nosso interior tem que estar alegre, porque nós sabemos que é o Senhor que tem nos ajudado a passar por esses dias complicados, amém? Tu és o meu
continuar louvando ao Senhor. Deixa eu colocar aqui, irmão Paulo. Vamos louvar ao Senhor com aquele cântico que traz como título Maranata, amém? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temerei, né? A quem terei medo? Deus, Tu és a nossa luz, Senhor. Salvação, cante, amados. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus, amém? Por mais esta oportunidade. Convidar aqui o presbítero Maurício. Ele estará ministrando aos nossos corações, amém? Podeis assentar, amados. Sinta na liberdade de glorificar o nome dele, amém? Aleluias, amém, a paz do Senhor para os irmãos, amém, louvamos a Deus, né, porque Deus é bom e porque Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, e nós estamos aqui para adorar a este Deus, para glorificar a este Deus, para agradecer a este Deus, por todos os seus benefícios para conosco, né, e não são poucos, são muitos, as misericórdias de Deus sobre nossas vidas, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 19, amém? Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 23 até o versículo 29, amém? Os irmãos que se encontrar, já se coloque de pé, amém? Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 23, glórias a Deus. Amém? O nosso desejo é que Deus esteja abençoando, né, nossas vidas, abençoando a igreja e abençoando todos aqueles, né, que estão aí acompanhando de suas casas, através aí das redes sociais. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 23, que diz assim a palavra do nosso Deus: Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e todas as campinas, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades das campinas. Lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quanto subverteu a cidade em que Ló habitara. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta noite, te louvamos pela tua presença, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque podemos sentir a tua presença conosco, ó Pai. E nós te pedimos nesta hora, a tua bênção sobre os teus filhos, a tua bênção sobre a tua igreja. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre nossas vidas. Nos abençoa nesta noite, abençoa, Senhor, com a tua poderosa presença. Nós oramos, ó Pai, colocando nossas vidas na tua presença. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glórias a Deus. É um texto, né, conhecido da igreja, né? Um texto que nos fala aí da destruição de duas cidades, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós vemos neste texto, meus irmãos, o juízo de Deus sobre duas cidades. Nós vemos aqui o juízo de um Deus santo sobre duas cidades pecadoras. Nós vemos aqui o juízo de um Deus santo sobre um povo totalmente divorciado dos caminhos do Senhor. Nós vemos o juízo de Deus sobre essa cidade e sobre um povo totalmente divorciado da palavra de Deus, totalmente divorciado dos caminhos do Senhor. A destruição, meus irmãos, de Sodoma e Gomorra, ela nos mostra o quadro mais degradante dos homens que se afastam de Deus.
A destruição de Sodoma e Gomorra, ela nos mostra o quadro mais degradante daqueles que se afastam do caminho do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, descreve ali que os habitantes dessas duas cidades, que os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra, eles eram homens maus, eram homens grandes pecadores contra Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, ela nos ensina que o nosso Deus, Ele é justo. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela nos ensina que o nosso Deus, Ele odeia o pecado. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela nos ensina que os maus serão destruídos. A destruição de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, ela nos ensina que é necessário que os homens se arrependam, que os homens deixem os seus pecados, que os homens voltem ao caminho do Senhor. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela nos ensina essas coisas. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ló, meus irmãos, ele foi escolhido pelo próprio Abraão para ir com ele para uma terra distante. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra isso, que Ló, ele foi escolhido pelo próprio Abraão para ir com ele para uma terra que Deus lhe mostraria. Ló era um homem que conhecia a Deus. Ló era um homem que conhecia a palavra de Deus. Ló, meus irmãos, ele era um homem que com certeza ele já havia visto vários e vários milagres. Ele já havia visto, Deus realizando vários e vários milagres. Ló era este homem que conhecia Deus, que conhecia a palavra de Deus. Mas agora Ló, ele estava morando numa cidade de homens maus. Agora Ló, ele estava morando numa cidade de homens que eram grandes pecadores contra Deus. Eu imagino, meus irmãos, não está escrito, mas eu imagino que Ló, como servo de Deus, eu imagino que Ló, como conhecedor da palavra de Deus, eu imagino que Ló, meus irmãos, por várias e várias vezes, ele havia pregado naquela cidade. Eu imagino que por várias vezes, Ló havia pregado a palavra de Deus para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Eu imagino que Ló havia mostrado para aquele povo que era necessário eles se arrependerem, que era necessário que eles viessem deixar os seus pecados. Eu imagino que Ló, por várias vezes, Ló havia dito para eles, para que eles viessem abandonar os seus pecados, para que eles viessem a se converter ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Mas nós vemos, meus irmãos, que os habitantes daquela cidade, eles não quiseram dar ouvido à palavra de Deus. Eles não quiseram dar ouvido à pregação da palavra de Deus. Mas antes, eles preferiram a continuar na prática dos pecados. Eles preferiram a continuar na prática das suas maldades. Eles preferiram isso antes de converter ao Senhor. E então Deus, meus irmãos, Ele revela para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus revela para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades, meus irmãos, havia se agravado e muito. Está aí em Gênesis capítulo 18, o versículo 20 e o versículo 21 nos diz aí: disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é,
sabê-lo-ei. Deus, então, meus irmãos, ele revela para Abraão que iria destruir esta cidade, porque o pecado dos seus moradores havia se agravado em muito na presença de Deus. Mas nós vemos também, meus irmãos, no versículo 23 ao versículo 25 do capítulo 18, nós vemos Abraão, servo do Deus vivo. Nós vemos Abraão a interceder diante de Deus pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Nós vemos Abraão interceder diante do Senhor por aquele povo que a Bíblia nos fala que eram maus, por aquele povo que a Bíblia nos fala que eles eram grandes pecadores contra Deus. Abraão, ele intercede pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Aí o versículo 23 diz assim: e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com os ímpios? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontra? Longe de ti, ó fizeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão, meus irmãos, ele intercede diante de Deus por aqueles homens. Abraão intercede diante de Deus pelas duas cidades. E ele começa descrevendo 50, 45, 30, 20, 10. E a resposta de Deus para Abraão sempre foi a mesma: se eu encontrar 50, 45, 30, 20 ou 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade, por amor dos meus servos, por amor dos 10 justos. O nosso Deus, meus irmãos, Ele não tem prazer em destruir ninguém, mas Deus tem prazer, meus irmãos, que os seus filhos venham se arrepender, venham deixar o pecado e venham se converter a Ele. Abraão, ele intercede diante de Deus, os habitantes de Sodoma e Gomorra. Deus, então, meus irmãos, ele envia 2 anjos a tirar Ló e a sua família daquela cidade. Porque naquela cidade, meus irmãos, não havia nenhum justo. E o justo que havia naquela cidade, Deus estava enviando os seus anjos para tirar o justo que havia naquela cidade. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Deus, meus irmãos, Ele estava tirando Ló e a sua família daquela cidade, antes daquela cidade fosse destruída. Porque lá em Malaquias nos diz, que há diferença entre o justo e o perverso, que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Ló, meus irmãos, como servo de Deus, naquela hora, ele sai para avisar os seus genros que a cidade havia de ser destruída. Ló, como servo do Senhor, ele sai para avisar os seus genros que a cidade havia de ser destruída. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que os genros de Ló, eles trataram o aviso de Deus como se fosse uma piada. Eles trataram o aviso de Ló como se fosse uma piada. E nós vemos, meus irmãos, que eles foram destruídos juntamente com a cidade, porque eles não deram ouvido à palavra de um Deus santo, porque eles não deram ouvido à palavra de um Deus que nos ama, mas é um Deus que odeia o pecado. Eles foram destruídos, porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, tem muitos e muitos tratando os avisos de Deus como se fosse uma piada. Tem muitos e muitos rejeitando a palavra de Deus. Tem muitos e muitos, meus irmãos, antes preferindo o pecado, antes preferindo as coisas deste mundo, sem saber, irmãos,
que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de bondade, mas o nosso Deus também, Ele é fogo consumidor. E a Bíblia nos fala que horrenda causa é cair na mão deste Deus vivo. Muitos, meus irmãos, têm desprezado a palavra de Deus, têm tratado os avisos de Deus como se fosse uma piada. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus, meus irmãos, que é justiça, e horrível causa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus, meus irmãos, Ele tem levantado homens e mulheres para pregar a sua palavra. Deus tem levantado homens e mulheres para pregar a sua palavra. Deus tem levantado homens e mulheres para anunciar que Jesus Cristo há de voltar. Que Jesus Cristo vai voltar, e Jesus Cristo vai voltar para julgar todos os homens. Mas o que nós vemos, meus irmãos, que muitos e muitos estão agindo como os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam agindo. O que nós vemos é muitos e muitos agindo como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Estão na prática do pecado, estão desprezando a palavra de Deus. E se tais pessoas, meus irmãos, se elas não se arrependerem, se elas não se converterem dos seus pecados, se elas não voltarem para o Senhor, serão todas destruídas, como um dia os habitantes de Sodoma e Gomorra foram destruídos, porque desprezou a palavra de Deus, rejeitou a palavra do Senhor. E se tais pessoas não se arrependerem, igualmente serão todas destruídas. A esposa de Ló, meus irmãos, ela olha para trás e se converte no estátua de sal. Está aí em Gênesis 19, 26. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Hoje, meus irmãos, tem muitos conhecedores da palavra de Deus, olhando para trás. Hoje tem muitos conhecedores da palavra de Deus, olhando para trás. Conhecedores como a esposa de Ló era conhecedora. Ela, a esposa de Ló, ela conhecia a Deus. Ela conhecia a palavra de Deus. Com certeza ela já havia presenciado grandes milagres. A esposa de Ló era uma mulher conhecedora da palavra de Deus. Mas ela olhou para trás. Meus irmãos, como eu disse, tem muitos e muitos conhecedores da palavra de Deus, olhando para trás. Muitos e muitos conhecedores da palavra de Deus, agindo como a esposa de Ló. Muitos e muitos conhecedores da palavra de Deus, olhando para as lutas, olhando para os acontecimentos que têm vindo sobre este mundo, sobre esta terra. Muitos e muitos que estão olhando para as lutas, olhando e temendo aquilo que está acontecendo sobre a terra. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, não olhe para trás, olhe para Jesus Cristo. Não olhe para trás, olhe para Jesus Cristo. Não olhe para o tamanho das lutas, não olhe para o tamanho das dificuldades, mas olhe para o tamanho do Deus a qual nós servimos. Não olhe para as lutas, mas olhe para este Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é o Deus do impossível. Não vamos olhar para trás, igreja, vamos olhar para Jesus Cristo, vamos olhar para o tamanho do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos lá Isaías capítulo 40, nós vemos, meus irmãos, o tamanho do nosso Deus, um Deus que mede os céus a palmos, um Deus que pesa os montes, os alteiros numa balança de precisão, um Deus, meus irmãos, que toma as águas de toda a terra na concha da sua mão.
É este Deus que nós servimos, é este Deus poderoso, em cuja presença nós estamos. Nós não precisamos temer, porque este Deus é Deus poderoso, Ele é o Deus do impossível. O Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus poderoso. Então não olhe para trás, mas olhe para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anjos, meus irmãos, eles pegaram na mão de Ló e da sua família e os tiraram da cidade, antes daquela cidade fosse destruída. É assim, meus irmãos, que Deus faz com seus filhos. É assim que Deus faz conosco. Deus nos toma nas suas mãos. Deus nos tira, meus irmãos, dos dias difíceis, nos livra dos dias de tribulação. Deus, meus irmãos, Ele pegou na mão de Ló e da sua família e os tirou daquele lugar. E da mesma forma, Deus, Ele faz assim conosco. Deus, meus irmãos, Ele faz com aqueles que nos servem. Ele nos toma nas suas mãos, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos conduz. A Bíblia nos fala que as mãos de Deus, elas não estão encolhidas, mas as mãos de Deus, elas estão estendidas. Elas estão estendidas para nos abençoar. Elas estão estendidas para abençoar nossas vidas, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. As mãos de Deus estão estendidas para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Não tema, olhe para Deus, confia neste Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como um dia, meus irmãos, Deus tirou seu servo e a sua família daquela cidade, antes que fosse destruída. Saiba, meus irmãos, que este Deus é o mesmo. Ele nos tira, Ele nos livra de todas as tribulações. Lá no Salmo de número 37, versículo 9, nos fala que os malfeitores serão destruídos, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Nos fala que os maus serão destruídos, como os maus de Sodoma e Gomorra foram destruídos. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a sua vida na presença deste Deus, esses possuirão a terra, diz aí a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 9. A maldade, meus irmãos, a maldade dos homens, ela não dura muito tempo. A maldade dos homens, ela não dura muito tempo. Porque a maldade dos homens, meus irmãos, ela será julgada por um Deus santo. Ela será julgada por um Deus santo. Ela será julgada por um Deus todo-poderoso. A maldade dos homens, ela não dura muito tempo, porque há um Deus santo. Há um Deus poderoso que julga todas as coisas. A maldade e os pecados dos homens de Sodoma e Gomorra duraram algum tempo. Não sabemos quanto tempo foi, mas a maldade daquele povo durou algum tempo. Mas a Bíblia nos fala que o clamor dos seus pecados chegou até a presença de um Deus santo, chegou até a presença de um Deus que odeia o pecado. O clamor, meus irmãos, de seus pecados chegou até a presença de Deus. E então Deus, meus irmãos, Ele faz chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. E a Bíblia nos fala que todos pereceram, todos morreram, porque eles rejeitaram, porque eles continuaram na prática de seus pecados. Sodoma e Gomorra eram cidades pecadoras diante de um Deus santo. Hoje também, meus irmãos, tem muitas e muitas cidades totalmente longe dos caminhos do Senhor. Hoje tem muitos e muitas cidades
semelhantes à cidade de Sodoma e Gomorra, com os mesmos pecados, com as mesmas práticas. E como, meus irmãos, se os habitantes de Sodoma e Gomorra não se arrependeram, e se tais cidade não se arrependerem, e se tais cidade não deixarem essas práticas, não se voltarem para o caminho do Senhor, serão também destruídas, porque Deus, Ele odeia o pecado. Porque o nosso Deus, Ele odeia o pecado. Embora Ele ama o pecador, mas o nosso Deus, Ele odeia o pecado. A destruição, meus irmãos, de Sodoma e Gomorra, ela nos mostra que os dias dos homens, ela nos mostra que os dias dos homens maus serão breves. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela nos mostra isso. Que os dias dos homens maus, que os dias dos homens pecadores, o dia daqueles que não querem se converter ao Senhor, que não querem andar por este caminho, que o dia de tais pessoas são breves, são pequenos, porque há um Deus santo, porque há um Deus justo, que julga todas as coisas. Os dias dos maus, eles são breves, eles são pequenos. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela nos ensina, ela nos mostra isso. E para nós concluirmos, irmãos, lá no Salmo 37, versículo 11, deixa aí com os irmãos este salmo, este versículo, que nos fala que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que maravilha! Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Não são os maus, não são os pecadores que herdarão a terra. Não são aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas este salmo, este versículo 11 nos fala que os mansos, esses herdarão a terra. E esses, meus irmãos, se deleitarão na abundância de paz. É a palavra de Deus para nós. Que os mansos, que aqueles que servem a Deus, esses herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Finalizando, o juízo de Deus, meus irmãos, ele virá sobre essa geração. O juízo de Deus, ele virá sobre essa geração, onde todos nós, onde cada um de nós, meus irmãos, nós teremos que prestar conta diante de um Deus santo, diante de um Deus todo-poderoso. O juízo de Deus, meus irmãos, ele virá sobre essa geração, onde todos nós teremos que prestar conta diante deste Deus santo, deste Deus que odeia o pecado. Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus assim possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Você que está nos vendo aí pelas redes sociais, que você venha meditar nessa palavra e que você venha ter uma experiência com Deus, entrar por este caminho, de servir a este Deus, de amar a este Deus, de deixar tudo aquilo que entristece a este Deus. Que nós assim, meus irmãos, a cada dia de nossas vidas, nós venhamos servir a este Deus, com coração sincero, com coração puro, deixando tudo aquilo que entristece o nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nós sabemos, né? Nós vivemos dias difíceis, vivemos, né, dias maus, onde o pecado está se alastrando, onde o pecado está parecendo muitas vezes que é normal, mas que nós, como conhecedores da palavra de Deus, que nós venhamos a estar firmado na palavra do nosso Deus, rejeitando tudo aquilo que não procede do Senhor. Amém? Vamos todos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos por esta noite, te louvamos pela tua presença, te louvamos, ó Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus poderoso. Ah, Senhor amado, nesta hora, ó Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus de Israel, tem nos dado esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, e o Senhor é Deus que conhece cada coração aqui nesta noite. Meu Deus e meu Pai, sonda os nossos corações, meu Deus, nos perdoa, ó Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, limpa-nos, ó Deus, lava-nos, purifica, ó Pai, faça de cada um de nós, ó Pai, servos, ó Deus, obediente à Tua palavra, servos, ó Deus de Israel, que ande nos Teus caminhos, que obedeça a Tua palavra. Meu Deus, nós oramos, ó Pai, colocando a Tua igreja, colocando os Teus filhos na Tua presença, e te pedindo, ó Deus de Israel, a Tua bênção sobre nossas vidas, a Tua bênção sobre a Tua igreja nesta hora. Ouve, Senhor, a oração de cada um dos Teus filhos, ouça, Senhor, a nossa oração, e nos abençoa, ó Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração, é o nosso pedido, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, passar aqui para o irmão Valdeci. Amém, graças a Deus, palavra abençoada, palavra que nos edifica, que tocou nossos corações. Você que nos acompanha da sua casa, onde quer que esteja, eu profetizo no seu coração, na sua família, que Deus está contigo, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, abençoe todo aquele laço familiar, amém? Antes de iniciar aqui o nosso culto, quero dizer para os irmãos, a ausência do pastor e da irmã Helena, eles estão resfriados, mas estão bem, graças a Deus, estão bem, eles estão aguardando assim, em casa, porque quando está com resfriado não é bom sair, mas Deus está no controle, que Deus abençoe o pastor Márcio, abençoe a irmã Helena, que isso é só uma gripe, e Deus sabe todas as coisas, amém? Convido aqui a equipe de louvor. Nesse momento nós vamos fazer a oferta, os dízimos, trazer aquilo que Deus toca no seu coração, para que nós possamos tocar essa obra do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Deus. Abre o violão para a gente, por gentileza. Acho que o violão está aberto. Amém. O violão. A bateria também está fechada. Diante do trono, Senhor.
lábios declarar toda minha adoração. Se não for pra adorar, para que eu nasci? Se eu for pra te servir, porque estou aqui e eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui e eu quero te adorar, te adorar. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, igreja? Nós vamos fazer uma oração aqui para o nosso pastor, para a esposa dele, para a irmã Helena. Eu peço você que está na sua casa, onde quer que esteja, coloque o seu pensamento, o seu coração nessa oração. Nós vamos colocar essa família na presença do Senhor. Eles já estão no caminho do Senhor. Uma oração é sempre bem-vinda. Amém? Eu quero convidar o presbítero Erovaldo para estar fazendo essa oração para o pastor Márcio e orar também para o presbítero Edson, que completou mais um aninho de vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Presbítero Erovaldo, você orar para nós aí, Paulo? Amém? Sim, Deus. Obrigado, ó Pai. Amém, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja teu nome, Pai. Amém. Sim, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Pai. Sim, Pai. Obrigado, ó Deus. Amém, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, louvado seja Deus, graças a Deus. Irmãos, aviso da semana, terça-feira o culto da família, às 19h30, presencial e também pelo Facebook. Quarta-feira, quarta tarde da benção, às 16 horas, através do Facebook, na live. Quinta-feira, manhã com Deus, na direção do presbítero Maurício. Domingo, teve uma mudança no culto do domingo de manhã, viu, igreja? Eu avisei hoje de manhã e estou passando para os irmãos que o culto de domingo, culto de ceia, é às 9h30. Amém? Que Deus abençoe. Domingo à noite, às 19h30, nosso culto de ceia, onde nós vamos estar aqui recebendo a ceia do Senhor. E essa semana também a campanha de alimento. Nós possamos trazer os alimentos para compor a cesta para aqueles irmãos que necessitam. Amém? Louvado seja Deus. A igreja se coloca de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por esse culto, por essa palavra que Deus falou conosco. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai querido, por mais esse motivo, por essa bênção que o Senhor tem nos dado, por essa graça que tem derramado sobre a nossa vida, estar aqui na tua casa agradecendo as bênçãos derramadas sobre a nossa família. Nós pedimos ao Senhor que visita cada irmão, visita cada família que está acompanhando essa live, esse culto, ó Pai Santo, que o Espírito do Senhor vá ao encontro de cada um, ó Pai, levando o refrigério, levando a saúde, ó Pai Santo. O Senhor é o nosso Deus, nós buscamos a todo dia, conforme a tua palavra,
palavra, que o Senhor é Pai de todos aqueles que buscam, aquele que entregou o teu caminho, ó Pai Santo. Que o Senhor abençoe ricamente, ó Pai, abençoe nossa família que está aqui presente nesta igreja, buscando, ó Pai Santo, a tua palavra, a tua obediência, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Pai, o Espírito Santo, que nós possamos sair daqui renovado, cheio do Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso socorro vem do Senhor, e nós estamos alegres, ó Pai Santo, porque o Senhor tem nos abençoado. Continue conosco, ó Pai Santo, que no decorrer dessa semana, ó Pai querido, o Senhor esteja nos abençoando, dando força, dando sabedoria e direção, ó Pai. Nós oramos agradecido, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, em nome de Jesus. Semana abençoada, que Deus proteja toda a família. Amém?